Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sou a professora Melissa e estou aqui para te ajudar. Hoje vamos falar de redução, oxidação, agente oxidante, agente redutor e reações de óxido-redução. Não se esqueça de seguir o canal e de ativar as notificações para receber todas as novidades. Vamos lá? Bom, o que é uma semi-reação de redução? Por exemplo, se eu tiver 2H+, recebendo 2 elétrons, formando H2. Vamos ver o que acontece com o NOx do hidrogênio quando ele recebe elétrons. Aqui o NOx do hidrogênio é +1. É um íon, a gente coloca a carga do íon. Aqui é uma substância simples, 0. Então, quando recebe elétrons, o NOx diminui, está indo de +1 para 0. Essa semi-reação é chamada de semi-reação de redução. Então, tem duas maneiras da gente perceber que ocorreu uma redução. Ou pelo ganho de elétrons, vejam que os elétrons aparecem do lado dos reagentes, ou pela diminuição do NOx, o NOx diminui. Então, reação de redução, ganho de elétrons ou diminuição do número de oxidação. Agora, se eu tiver, por exemplo, 2Cl- perdendo 2 elétrons e formando Cl2. Vamos ver o que acontece com o NOx aqui do cloro? Está indo de -1 para 0. De -1 para 0, ocorreu aumento do número de oxidação. Ou seja, quando perde elétrons, quando os elétrons aparecem do lado dos produtos, o número de oxidação aumenta. Essa semi-reação, ela é chamada de oxidação. Então, tem duas maneiras da gente perceber que ocorreu uma oxidação. Ou pela perda de elétrons, ou pelo aumento do NOx, certo? Então, o que vai ser uma reação de óxido-redução? Reações de óxido-redução são todas as reações que ocorrem com transferência de elétrons. Então, vou colocar aqui um exemplo de uma reação de óxido-redução. Óxido de ferro 3 reagindo com monóxido de carbono, formando ferro e formando CO2. Como é que eu percebo que essa reação é uma reação de óxido-redução se eu não estou enxergando essa transferência de elétrons? Uma outra forma da gente perceber que é uma reação de óxido-redução é porque vai existir também uma variação do número de oxidação. Então, se tiver variação do NOx, é porque é uma reação de óxido-redução. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o NOx de todos os elementos. Quem ainda não assistiu, nós temos aí uma aula gravada sobre NOx. Então, é só assistir o outro vídeo que ensina todas as regrinhas de NOx. Oxigênio -2, 3 oxigênios -6. Então, o ferro vai ter que ser +6, um total de 2 ferros, cada ferro mais 3. Aqui, oxigênio -2, carbono +2. Vejam que o coeficiente, esse número aqui na frente, ele não interfere no cálculo do NOx. Aqui o ferro sozinho, substância simples, 0. Oxigênio -2, 2 oxigênios vai ficar -4. Então, esse carbono aqui vai ser +4.
NOx de quem está variando? A gente tem aqui o ferro variando de mais 3 para 0. Se variou de mais 3 para 0, tá vendo que o NOx está diminuindo? Significa uma reação de redução. E o que significa eu falar que o ferro sofre redução? Que ele está recebendo, ganhando elétrons. Então, o ferro está ganhando elétrons. E o que acontece com o carbono? O carbono tem o NOx variando de mais 2 para mais 4. De mais 2 para mais 4, o NOx está aumentando. Quando o NOx aumenta, significa uma reação de oxidação. E o que significa eu falar que o carbono está sofrendo oxidação? Ele está perdendo elétron. Então, o carbono perde elétron, o ferro ganha elétron. Então, é uma reação de óxido-redução, porque ela ocorre com transferência de elétrons, tá? Agora, a gente vai ver o que significa agente oxidante e agente redutor. Se essa substância tivesse sozinha, o ferro não estaria sofrendo redução, não estaria recebendo elétron. Ele só recebeu elétron porque eu coloquei junto essa outra substância, esse CO. Então, o CO é que foi responsável pela redução do ferro. Então, o CO é chamado de agente redutor. E o Fe2O3 vai ficar conhecido como agente oxidante. Essa substância que foi responsável pela oxidação do carbono. Então, a gente tem que lembrar da seguinte maneira. O oxidante é a substância que contém um elemento que sofre redução. O redutor é a substância que contém o elemento que sofre oxidação. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Se for perguntado qual é o elemento que sofre redução? Quando pergunta quem sofre redução, quem sofre oxidação, a gente coloca só o elemento. Então, quem está sofrendo redução é o ferro, não é o Fe2O3, tá? Significa que o ferro está ganhando elétrons. Então, o ferro ganha elétrons. Agora, qual é o elemento que sofre oxidação? Quem está sofrendo oxidação é o carbono. Significa, se ele está sofrendo oxidação, que ele está perdendo elétrons. Então, o carbono perde elétron, por isso ele oxida. Agora, qual é o agente oxidante? Agente oxidante é a substância que contém um elemento que sofre redução. Não é o ferro que está sofrendo redução? Qual substância tem ferro? Fe2O3. Sempre do lado dos reagentes, agente oxidante e agente redutor. E o agente redutor é a substância que tem um elemento que sofre oxidação. Então, é o CO. Certo? Muito bem. E aí, gostou? Espero que sim. Deixe seu joinha e compartilhe com os amigos. Até mais. Super beijo para vocês. Tchau, tchau.